A paz do Senhor. Vamos à nossa meditação diária. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal Pérolas de Deus Oficial. Clique aí no sininho, dá um joinha pra gente e ajude-nos a divulgar o nosso canal. Nós estamos buscando liberar e fazer áudios diários para que nós possamos nos alimentar através da palavra de Deus. Hoje nós temos aqui um tema muito bacana para você parar e meditar um pouquinho no que nós estaremos ministrando para o teu coração. O tema é Conselhos Bíblicos para se alcançar um nível maior de sabedoria. É o que mais precisamos nesses dias. Provérbios capítulo de número 23, verso 23 diz: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Vou repetir. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Por que comprar a verdade? Porque a verdade ela é fundamental para a nossa vida e não a vendas. Vender a verdade é viver a mentira. E nós estamos vivendo um tempo que as mentiras, as fake news têm sido tão ampliadas nas redes sociais, que elas estão se tornando uma verdade. E isso não pode prevalecer, principalmente no meio do povo de Deus. Então eu montei aqui 6 passos para que você possa analisar esses 6 passos, meditar e seguir como um padrão de orientação para que haja crescimento no seu nível de sabedoria. O primeiro passo: aprenda coisas novas diariamente. Procure aprender algo novo, uma palavra diferente, um novo jeito de fazer algo que você faz sempre. Uma pequena mudança de hábito. Aprenda com a Bíblia e com bons livros. Eu estou falando bons livros. A Bíblia é uma recomendação pastoral de séculos e séculos. Mas alguns livros são também muito importantes. Eu não estou falando para você aprender com livro de autoajuda não, tá? Eu estou sugerindo e recomendando livros bons, com os autores bons, que têm temas bons, que nós poderemos até criar e desenvolver um outro vídeo falando de alguns autores muito bons que nos ajudam a compreender melhor a vida e adquirirmos um pouco mais de conhecimento. Segundo passo: faça uma autoanálise do que aprendeu. Sim. Pare para refletir em todo o conhecimento adquirido no final do dia. Faça uma lista de seus aprendizados, por mais simples que eles possam parecer. Isso ajudará você a tomar decisões mais assertivas. Por que mais assertivas? Porque nós observamos tantas pessoas com boas ideias e boas intenções tomando decisões erradas. As decisões assertivas ajudam você a errar menos e, por conseguinte, sofrer menos, ter menor dissabor na sua vida. Então, as decisões assertivas, elas devem ser algo assim muito importante. Então, você começa numa autoanálise, você mesmo. Terceiro passo, pastor, vamos lá. Observe o que você pode aprender com pessoas com mais experiência que você. Nem sempre é fácil, né? Nós achamos que nós temos mais experiência do que todo mundo, mas vamos lá na característica de humildade. Preste mais atenção em suas conversas cotidianas. Pessoas com mais experiências podem lhe ajudar. Comece a verificar o que você deve aprender de novo, especialmente com os exemplos de comportamento das pessoas próximas a você. Sei que temos pessoas que estão sempre do nosso lado, conversando, dialogando, em nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Pessoas que sempre podem contribuir para que nós possamos alcançar um nível maior de aprendizado. A melhor escola não é a faculdade. Eu aprendi isso com meu pai. A melhor escola é a escola da vida. E tem uma vantagem, ela é gratuita, desde que nós estejamos abertos para esse aprendizado. Quarto passo:
aprender a ouvir sem julgar e mantenha a mente aberta. Aprender a ouvir sem julgar e manter a mente aberta. Observe de qual forma você se relaciona com as outras pessoas. Você se abre para novas opiniões? Sim ou não? Novos pontos de vista sem julgar? Desenvolver essa habilidade é essencial para absorver novos conhecimentos e compreender mais sobre a vida e sobre as pessoas. Às vezes nós olhamos assim a dimensão da vida, mas nós compreendemos muito pouco o nosso próximo. Por isso que há muitos debates e muitos embates, lutas entre nós mesmos, cristãos. Quinto passo, pesquise na internet assuntos para sanar suas dúvidas. Seja mais curioso, seja mais estudioso. Não transmita qualquer informação sem antes ter certeza de sua veracidade. Eu já falei das fake news, é o que mais temos nas mídias sociais, nas redes sociais, principalmente agora no famoso WhatsApp. O que nós recebemos de fake news, de mensagens e informações que são inverdades, traduzindo, mentirosas, só serve para causar alarde, pânico, medo exacerbado, coisas que não contribuem para a nossa vida como seres humanos, e em especial para nós que servimos a um Deus que requer de nós posicionamentos mais dentro de uma verdade e realidade do que numa inverdade. Um dos exemplos que eu quero deixar aqui é sobre muitos estudos que tem na Bíblia Sagrada, aliás, de alguns autores e alguns estudiosos que relatam sempre a vida da águia. Que a águia, quando está na época de mudar, quando ela chega numa velhice, ela vai para o alto do cume do monte, chega lá, ela bate com o bico. Irmão, pelo amor de Deus, estuda a ornitologia. Vou repetir, ornitologia é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das aves. Veja lá se você encontra essa águia tão famosa que pregadores se utilizam dela tremendamente. Uma águia bater com o bico na pedra até cair o bico, pelo amor de Deus, eu fico com pena da águia. Estuda lá. Se você encontrar respaldo para isso, liga para mim e fala, pastor, o senhor está errado. Faz essa gentileza para mim. Eu já pesquisei, eu não encontrei. Então, uma recomendação para que a gente possa pregar, para que a gente possa ensinar, veracidade. Verdade. Não contos, não histórias que não trazem um posicionamento dentro de uma verdade. Pastor, sexto passo. Vamos lá? Atos capítulo 17, verso de número 11. Examine tudo e retenha o que for bom. Atos 17, 11 diz o seguinte: o povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Tessalônica. Ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. Veja bem, os bereanos ouviam o que Paulo e Silas ministravam. Depois eles corriam para as Escrituras para conferir a sua verdade. Então, qual é o nosso tema desta bem objetiva mensagem? Conselhos bíblicos para se alcançar um nível maior de sabedoria. Quando nós alcançamos um nível maior de sabedoria, nós estamos nos respaldando a nós mesmos, para não incorrermos em graves erros, não incorrermos em inverdades. Nós temos que viver mais as verdades e a realidade da vida do que situações que às vezes até vão nos constranger, até vão nos colocar em uma posição extremamente delicada. Então, que nós possamos meditar naquilo que Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, nos recomenda. Pastor, os bereanos eram naturais lá da Macedônia e foram estabelecidos numa cidade chamada Bereia. Essa cidade de Bereia, ela era vizinha a Tessalônica. Paulo
visitou Bereia após sair de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Diferentemente de Tessalônica, que ouviam, tocavam barco, os bereanos ouviam, meditavam, corriam para as Escrituras para conferir o que Paulo e Silas diziam. Você tem feito isso? É uma recomendação pastoral, porque eu desejo que você aprenda com solidez e que esse aprendizado ajude a você ter uma vida melhor e, por conseguinte, uma vida mais sossegada. Porque esse alarde que está sendo criado aí em torno desta pandemia é uma verdade, é um momento grave, mas não podemos parar de viver. Não podemos parar de viver, nós vivemos. E estamos dentro de uma sociedade inserido. Deus criou o homem para que vivesse dentro de uma sociedade inseridos, conectados um para com os outros. É um momento que é para nós pararmos, refletirmos um pouquinho das nossas ações, nossas condutas, em relação à nossa igreja, nosso posicionamento diante da sociedade como servos de Deus. Como é que está o nosso posicionamento? Faz uma análise ou uma autoanálise para verificar as nossas condições reais e as não condições reais. Isso é bom, nós nos avaliarmos um pouquinho, o que nós chamamos de uma autoanálise. Isso é muito bom para nós. Não é analisar nosso próximo, não, porque isso é muito fácil, mas é olhar para dentro de nós mesmos. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 16, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então o sábio, ele trata aqui da primeira parte do verso 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Veja bem a sabedoria com o ouro. O quanto é importante o que o sábio fala em Provérbios, colocando a sabedoria melhor do que o ouro. Porque a sabedoria, ela é algo que te conduz a uma vida, enquanto que o ouro te conduz a uma vida de riqueza. Mas nem sempre a riqueza vai trazer tratativas importantes para a tua alma, enquanto que a sabedoria, sim. Por isso que o nosso conselho aqui, nesta mensagem, muito objetiva é conselhos bíblicos para se alcançar um nível maior de sabedoria. Ok, a palavra de Deus é essa, os 6 pontos ou os 6 passos estão aí bem registrados para que você possa ouvir pelo menos umas 2 vezes. O tempo é bem curto desse vídeo para facilitar a visualização 1, 2 ou 3 vezes, ok? E eu queria também deixar para concluir a nossa mensagem aquilo que um professor chamado Jair Kaplan, da Unesp, ele diz o seguinte: o medo em excesso paralisa a pessoa e pode se transformar em uma doença na sociedade atual. E esse medo exacerbado ou exagerado se chama fobia. Temos que ter cuidado. Nós temos um Deus que protege, um Deus que nos guarda. Nós temos que ter convicção disso. Senão, a nossa fé é nula. Vamos entender que o momento que vivemos é de cautela, mas não de medo demasiado. Ser prudente não é ser medroso. Ser cauteloso não é ser medroso. O medo se transforma em fobia. Fobia é uma doença que traz pânico e não soma para o momento que nós estamos vivendo. Então, como cristãos, eu quero dar um toque para você, em nome de Jesus. Vamos ter cautela, cuidado, mas não vamos viver com medo além daquilo que a nossa razão permite e o nosso equilíbrio e a nossa fé determina para nós vivermos. Sejamos, em suma, como os bereanos. Vamos ver, ler, meditar nas Escrituras Sagradas para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais sossegada e uma vida mais pautada nas verdades das Escrituras Sagradas e agradar a Deus acima de todas as coisas e fazer o melhor pela sociedade que nós estamos inseridos como seres humanos e filhos de Deus. Que Deus te abençoe, ajude-nos a divulgar o nosso canal, inscreva-se no canal, vai lá dar um cliquezinho lá no sininho e ajude-nos a divulgar o canal. Esse canal tem um propósito único, levar uma mensagem boa,
abençoadora da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.